pessoas! Antes de eu começar esse vídeo, eu queria só dar um aviso pra vocês. Se algum de vocês que me assiste neste exato momento gosta de futebol, tem interesse por futebol, acompanha ou quer saber mais sobre futebol, me segue lá no meu Instagram, porque eu voltei a falar de futebol no IGTV, ou IGTV, como você preferir. E agora eu voltei mesmo, assim, eu tinha parado na época da Copa, mas agora vai sair conteúdo por lá sempre. Ou então só se você, gosta muito da minha pessoa e quer me acompanhar por lá também. Não se esquece de se inscrever aqui no canal se você é novo por aqui. Já deixa seu likeinho, manda pros amigos e comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo, qual que é a sua opinião com relação a isso. Eu vou adorar saber. Não esquece de ativar o sininho também. As livrarias físicas, elas vão acabar? A livraria Saraiva acabou de conseguir na justiça a aprovação do seu pedido de recuperação judicial e eles têm uma dívida de 675 milhões de reais. Eles já tinham fechado 20 lojas e demitido cerca de 700 funcionários. Em outubro, a Livraria Cultura também tinha entrado com pedido de recuperação judicial e a dívida deles chegava a 285 milhões de reais. E eu não sei se alguém aí lembra da La Selva, aquela livraria que tinha em vários aeroportos pelo Brasil. Ela fechou todas as portas. Mas, cara, o que tá acontecendo? Bom, a Saraiva culpou o hábito dos brasileiros, a crise econômica e a chegada da Amazon no país. 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro. Isso significa que mais de 91 milhões de pessoas não leem e mais de 62 milhões de pessoas nunca compraram um livro. A gente sabe que o Brasil tem uma realidade muito triste com relação ao analfabetismo. Nós ainda temos 11 milhões de pessoas analfabetas e isso é uma realidade contra a qual nós precisamos lutar para conseguir reverter. Mas para onde vão as outras 80 milhões de pessoas nessa conta, né? Porque se 11 milhões são analfabetas e 91 milhões não leem, tem uma margem de 80 milhões de pessoas que não leem. Isso também cai no problema dos jovens, por que os jovens não leem. Eu fiz um vídeo sobre isso, tá aqui nos cards pra quem tiver interesse em assistir, que eu debato sobre este assunto especificamente. Bom, daí vocês me falam, Belly, não é todo mundo que tem dinheiro pra comprar um livro. Pois é, só que, assim, aqui no Rio de Janeiro a gente tem um shopping que é pra uma classe social altíssima. São lojas, assim, não tem nem o que falar. As marcas que tem lá são absurdamente caras. E lá dentro tinha uma livraria Saraiva, que inclusive era incrível. Ela era muito bonita, ela tinha um design todo diferente, ela tinha uma parede de livros arco-íris, era muito linda. E nunca tinha uma alma viva lá dentro. Então é claro que ela fechou, né? Só que eu ainda acho que o maior problema da Saraiva e da Cultura não tá no seu cliente e sim no seu gestor. Eu nem vou falar aqui da La Selva, porque a questão deles foi outra, tem a ver com a Infraero, com as privatizações dos aeroportos. O foco desse vídeo é mais a Saraiva e a Cultura, que são as maiores livrarias do país. A FENAC tinha anunciado a saída do Brasil, então provavelmente alguma coisa não estava certa, e a Cultura aceitou gerir a FENAC aqui no país por um valor de 130 milhões de reais. Eles fizeram isso para desafogar um pouco as dívidas deles, só que não tem como você tirar o tijolo de um muro e colocar no outro sem prejudicar a estrutura do outro muro. É tipo um Jenga, uma hora vai despencar o negócio. Então eles fecharam todas as 12 lojas da FENAC aqui no Brasil, e a Cultura também acabou indo pro brejo. A Saraiva acabou indo pelo mesmo caminho, a livraria mais antiga do país está praticamente falida e as maiores dívidas das duas livrarias são com fornecedores e com bancos. Mas como que livrarias menores, tipo a Curitiba, a Leitura, estão tão fortes nesse momento e como que a Amazon consegue praticar preços tão baixos? O esquema da Saraiva com as editoras é de consignação, a Saraiva recebe um lote de livros e conforme vai vendendo, ela vai pagando para as editoras. Só que daí eles começaram a usar esse dinheiro para pagar outras dívidas e não pagavam as editoras, e daí as editoras estão sem receber da Saraiva. Já a Amazon, ela compra o lote da editora, então eles podem negociar esses valores e eles podem praticar preços muito mais baixos. Inclusive, a livraria online da Saraiva, ela é mais barata do que as livrarias físicas. Eu acho que isso acaba até afugentando um pouco as pessoas das lojas físicas, né? As livrarias Curitiba e Leitura, elas fazem um esquema um pouco diferente com relação ao consumidor. Elas fogem dos lugares mais badalados e elas vão para shoppings e regiões que não têm a concorrência das grandes livrarias. Então, acaba que eles são a única opção e eles acabam atingindo o público que acaba tendo interesse na leitura. A livraria Leitura também tem uma regra entre eles que é interessante, que assim, se uma loja dá prejuízo por 2 anos seguidos, eles simplesmente fecham a loja. Simples assim. E
talvez seja assim que tem que ser, né? Eles não ficam tentando remar contra uma coisa que não tá funcionando. Só que também o mercado editorial é complicado. Eles aproveitam esse momento de crise das grandes pra dizer que eles estão muito bem, que tá tudo ótimo, mas a gente não sabe de fato se tá tudo bem mesmo, ou se eles só estão escondendo valores, ou se eles só estão dizendo uma coisa e na real tá acontecendo outra. Eu vejo que falta muito das livrarias e das editoras se adequarem aos seus leitores, sabe? O mercado editorial, ele é muito ultrapassado e ele é engessado, ele nunca se adaptou aos novos tempos, sabe? Aliás, eu tava elaborando o roteiro desse vídeo e eu li uma matéria que falava que as pessoas gostam muito de consumirem marcas. Isso é uma coisa que a gente não tá tendo no mercado editorial. Por exemplo, a pessoa gosta muito de falar, eu gosto das séries da HBO, eu gosto das pizzas da Pizza Hut, eu gosto dos filmes da Netflix. E a gente não vê isso com livros, né? Você não vê leitores comuns falando, eu gosto muito de livro de editora X. Leitores comuns que eu falo são pessoas como vocês que apenas consomem os livros. Porque, por exemplo, pessoas que produzem conteúdo sobre livros, a gente tem mais noção de, tipo, qual editora faz qual livro e tudo mais. Só que quem só vai lá e compra na livraria o livro não tem muita noção, assim, não sabe diferenciar. Porque parece um monte de livro, tudo a mesma coisa, e só tem um selo embaixo, sabe? Elas não têm uma identidade própria, uma coisa que as pessoas fiquem, nossa, eu quero ter os livros dessa editora, sabe? A única editora que, na verdade, eu vejo fazer isso é a Darkside. Eles aproveitam livros que têm baixo valor comercial ou que já são de domínio público para lançarem livros com edições muito legais. Por exemplo, todo mundo sabe que isso é um livro da Darkside, porque é a cara da Darkside. Eles fazem um livro muito legal que as pessoas têm vontade de consumir. Tem também uma longa história sobre as editoras e as livrarias não valorizarem quem produz conteúdo sobre o assunto, mas isso também pode ser papo para outro vídeo, não é exatamente o que eu quero falar aqui. Sinceramente, eu acho que falta mais as livrarias e as editoras escutarem mais os seus leitores. Falta eles verem o que realmente influencia e estimula um leitor a ler. Eu, por exemplo, nunca vou comprar um livro porque eu recebi um e-mail ou um panfleto sobre o livro. As livrarias físicas no Brasil não vão acabar, pelo menos não por enquanto. Nós temos alguns bons exemplos de gestão. Infelizmente, essa bolha dessa crise do mercado editorial uma hora ia estourar. O que a gente tem que fazer é torcer para a Livraria Saraiva e a Livraria Cultura saírem desse buraco. Eu praticamente cresci numa Livraria Saraiva. Meu pai tinha loja em shopping e eu passava o dia inteiro dentro de uma Saraiva e eu fiquei realmente muito triste, assim, com essas notícias que saíram recentemente. Eu sei que o e-commerce é maravilhoso, poder comprar sem sair de casa, só que vai ajudar muito se a gente comprar e consumir nas livrarias físicas também. Nesse Natal, dê um livro, dá de presente de aniversário pro seu amigo um livro. Se alguém que você conhece não gosta de ler, dá um livro pra ele, né? Quem sabe a gente não estimula, não cria um novo leitor aí, não é mesmo? É muito triste isso que tá acontecendo, mas vamos torcer pra que dê tudo certo e que as livrarias consigam sair deste problema que elas estão enfrentando. Um beijo pra vocês e até a próxima!